Se você quer aprender a se livrar da ansiedade, você não pode perder esse vídeo, porque aqui eu vou te explicar todo o conhecimento, todo o conteúdo fundamental para você entender quais são as melhores ações que você pode tomar para começar a reduzir as crises de ansiedade que você vive no seu dia a dia. A ansiedade, se você não sabe, ela é uma emoção natural, vivida por todo e qualquer ser humano. Ela é uma emoção que tem uma finalidade protetiva, né? A grande ideia da ansiedade é te fazer pensar sobre o futuro, pensar o que pode dar errado para que você se proteja do que pode dar errado. Então imagina num contexto evolutivo. Imagina os seres humanos morando numa floresta, vivendo da caça, da pesca, da coleta, né? Você ouvir um barulho na floresta e imaginar que pode ser um predador, pode ser um tigre, pode ser um leão, que ele pode vir te atacar, é muito importante para tu mudar a rota, para você se proteger, para você sair daquele trilho e para que a espécie humana como um todo sobreviva, né? Então a ansiedade, por si só, ela não é algo ruim. Ela é um sentimento, uma emoção natural de todo e qualquer ser humano. O problema é quando a ansiedade ela se torna excessiva. A gente chama quando ela se torna patológica, porque a gente começa a imaginar problemas, a imaginar riscos, a imaginar perigos, a imaginar situações que podem dar errado, que na grande maioria das vezes elas são completamente imaginárias, ilusórias e que não tem respaldo na realidade. Então imagina se você começa a pensar tudo que pode dar errado numa viagem. Você vai sair daqui e vai viajar para pegar praia. A mala pode sumir, o avião pode cair, você pode ser vítima de um assalto, de um roubo, ter o cartão clonado, você pode voltar e deixar uma tomada ligada em casa e pegar fogo. Assim, se você for imaginar todos os problemas existentes, todos os riscos existentes e for se preocupar com isso, a ansiedade, que é uma emoção protetiva, vai se tornar um baita problema. Vai se tornar um obstáculo gigantesco para você viver uma vida com uma qualidade mínima. Então a gente precisa aprender a lidar muito melhor com a ansiedade. Pensar os aspectos positivos dessa ansiedade e a controlar esses aspectos negativos, a ansiedade patológica. Então, na verdade, não é curar a ansiedade, é fazer uma gestão da ansiedade, porque ela é importante para você sobreviver. Você tá indo para uma balada e viu uma rua deserta, viu uma rua esquisita, você começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, e você tem que ficar preocupado mesmo. Porque se você não tiver alerta, você pode ser vítima de um assalto, pode ser vítima de um sequestro. Então ela tem uma finalidade importante. O problema é saber gerenciar essa ansiedade para que ela nos ajude quando é necessário, para que ela não se torne um problema, não se torne algo patológico. E é algo extremamente comum na ansiedade. Para tu ter uma ideia, só no Brasil são diagnosticados 2 milhões de novos casos de ansiedade todos os anos. Ou seja, a ansiedade ela é uma espécie de epidemia. Então você não é um ET, você não está maluco, não tem nada quebrado, danificado no seu cérebro, incurável. Não, na verdade você precisa aprender a gerenciar essa emoção, esse sentimento que é natural de todo e qualquer ser humano. E quando a gente fala em ansiedade, uma coisa que você precisa ter em mente de forma muito clara é que existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade ela é como se fosse um leque. Ela é um gênero e dentro dela tem várias formas diferentes de manifestação desse transtorno, tá? E aqui eu vou te falar 9 formas de manifestação para que você conheça as principais formas de sintomas e de transtornos que a ansiedade pode causar para você, para que tu identifique isso. Porque, a depender da ansiedade que você vivencia, a forma de tratamento e as causas para essa ansiedade, elas podem mudar. Então você conhecer qual é o tipo de ansiedade que você vive é muito importante para você saber a origem dessa ansiedade, quais são suas possíveis causas e quais são os possíveis tratamentos, as possíveis ações que você pode tomar para evitar que essa ansiedade se manifeste com tanta frequência. O primeiro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizado, também conhecido como TAG. A TAG é aquela ansiedade que tem os sintomas clássicos, né, que é a pessoa que se preocupa demais, ela se preocupa com as relações interpessoais, ela se preocupa com a ida no mercado, ela se preocupa com os filhos, ela se preocupa com problemas imprevistos normais que surgem no dia a dia, né? A pessoa fura um pneu do carro e aquilo já vira uma catástrofe, já é o fim do mundo da vida dela. A pessoa ela enxerga riscos e perigos e se preocupa com as situações de forma excessiva e reiterada, né? E na grande maioria das vezes, boa parte dessas preocupações, se não quase todas, são preocupações imaginadas e que não tem respaldo na realidade, que nunca vão acontecer, né? A gente fica se preocupando com base em situações imaginadas
e irreais e improváveis, né? Só que essa preocupação ela é tão intensa e tão frequente que atrapalha essa pessoa no dia a dia com a vida dela. Então a pessoa ela se preocupa tanto com medo de um assalto e ela não vai no mercado mais, ou é muito difícil para ela ir no mercado. Ela se preocupa tanto em ser traída que ela não tem mais relacionamento nenhum, porque ela acredita que ela foi traída uma vez na vida, por exemplo, e acha que sempre vai ser assim, né? A pessoa vai fazer um exame médico, ela nem fez o exame e passa semanas sem dormir pensando, e se eu ficar doente? E se eu descobrir que eu tenho um tumor? E se eu descobrir que eu tenho uma doença que eu vou morrer daqui a pouco? A pessoa fica imaginando e ela nem fez o exame, né? Mas é uma preocupação completamente desproporcional ao fato que ela está vivenciando, né? Então a gente precisa gerenciar essa expectativa. A segunda forma de manifestação da ansiedade é chamada de fobia social. E a fobia social ela é o medo de interagir com outras pessoas. Mas a gente pensa em fobia social e já imagina logo a pessoa que tem medo de público, medo de um palco, medo de dar uma entrevista, medo de aparecer. Isso pode ser fobia social, ou pode ser um medo, uma preocupação natural de um evento de estresse que você não está acostumado. A fobia social ela vai muito além disso. A pessoa tem medo de interações sociais cotidianas. Ela sente vergonha de perguntar o preço para o vendedor numa loja, de pedir uma informação na parada de ônibus. Ela se sente muito constrangida de comer em público, né? Ela se sente constrangida de usar transporte público. A pessoa ela tem um medo, uma preocupação com contato social com outras pessoas extremamente elevado. E isso começa a prejudicar a rotina e o dia a dia dessa pessoa. A terceira forma de manifestação da ansiedade é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela é uma espécie de ansiedade muito intensa e repentina, que acontece normalmente em ciclos que duram de 15 a 20 minutos. E a grande característica da síndrome do pânico é que essa ansiedade ela é tão intensa que ela gera sintomas físicos. Então a pessoa começa a ficar com taquicardia, acelera o coração, começa a ficar com falta de ar, muitas vezes desmaia porque hiperventila, a pessoa tem tremedeira, movimento muscular involuntário, pode sentir cãibra, né? Então quando ela tem um ataque de pânico, algum gatilho dispara uma crise de ansiedade, que é uma crise muito forte, que gera sintomas físicos muito intensos, que duram normalmente 15, 20 minutos. A quarta forma de manifestação da ansiedade é a agorafobia. A agorafobia é medo de correr perigo em locais que ela não se sente segura. Então a pessoa tem muito medo de ir ao mercado, ela tem medo de ir a um restaurante, ela tem medo de ir a um bairro, ela tem medo de sair na rua sozinha, ou ela tem medo de ficar em casa sozinha. Então a pessoa começa a sentir medo e sentir preocupação de estar em ambientes que ela não se sente segura, mesmo que o ambiente seja extremamente seguro. Então a pessoa tem medo de ir a um shopping, a pessoa tem medo de ficar em casa, ela mora num condomínio fechado, num apartamento, tá no 8º andar, mas e se vier alguém aqui? E se eu for assaltada? E se o motoqueiro do iFood for um bandido? E a pessoa começa a gerar medo e começa a ter uma insegurança enorme de frequentar locais que na cabeça dela são extremamente arriscados. Só que o risco que ela imagina não corresponde à realidade. Isso limita demais a convivência dessa pessoa em espaços sociais e a locomoção da pessoa, a vida dela, porque a pessoa começa a ter medo de ir para o trabalho, tem medo de ir no mercado, tem medo de ir no shopping, tem medo de sair de casa, ou às vezes tem medo de ficar em casa. A quinta forma de manifestação da ansiedade é o TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, que normalmente ela é manifestada numa forma de um pensamento repetitivo, um pensamento invasivo, intrusivo, que normalmente sai quando a pessoa pratica um ritual. Então, um caso clássico de TOC é um caso relacionado à higiene. Então a pessoa fala, não, minha mão tá suja porque ela pegou num corrimão, e eu tenho que lavar minha mão 8 vezes para tirar a sujeira. E ela fica, enquanto ela não lava a mão, aquele pensamento repetitivo fica na cabeça dela, minha mão tá suja, eu preciso lavar, eu preciso lavar, eu preciso lavar. Quando ela faz o ritual, ela sente um alívio momentâneo do TOC, né, e consegue seguir com a vida dela. O problema é que quando ela faz o ritual, normalmente ela reforça o pensamento compulsivo. Então, em uma segunda oportunidade em que ela vier um pensamento compulsivo, ela vai fazer o ritual novamente, uma tendência a fazer o ritual novamente para se sentir aliviada. E aí começa a gerar um padrão
e muitas vezes inviabiliza até o convívio social da pessoa e realizar atividades básicas. E ele se manifesta assim não só com limpeza, mas tem um toque de simetria, de organização. A pessoa confere e organiza tudo muito simetricamente, milimetricamente, passa horas organizando para estar tudo muito padronizado. Ele pode se manifestar na forma de um pensamento de segurança. A pessoa fica muito insegura, então ela confere a porta de casa, confere a chave, ela confere a janela, ela confere o bujão de gás, ela confere se a luz está desligada. E aí, para sair de casa, ela fica, não, pode pegar fogo, pode cair a energia, pode explodir o gás, pode alguém entrar aqui e me roubar. E ela cria todo um ritual para aliviar esse pensamento repetitivo, essa descarga emocional, e quando ela completa o ritual, ela se acalma. O grande problema é que à medida que você vai fazendo os rituais, você reforça o pensamento compulsivo, esse pensamento que não sai da cabeça, né? Também é muito comum a pessoa ter um toque, ela tem esse pensamento, e se ela imagina que se não fizer o ritual, algo ruim irá acontecer. E normalmente desconecta da realidade. Então assim, a pessoa pensa, se eu não lavar as mãos, todos os meus filhos vão contrair Covid, entende? Ela está contaminada com Covid, a mão dela? Será que está? Será que não está? Tem a carga viral mínima? O vírus é viável para contaminar? Os filhos dela já não estão vacinados? Assim, ela imagina algo que vai acontecer de ruim se ela não cumprir o ritual. Mas essa imaginação dela não tem conexão, muitas das vezes, com a realidade. A sexta forma de ansiedade é o mutismo seletivo. E o mutismo seletivo ele parece muito com a fobia social, só que ele acontece mais em crianças, que acontece quando a pessoa, pode acontecer em adulto ou em criança, mas ela só conversa, só consegue se abrir e interagir com pessoas num círculo muito próximo dela. Então ela conversa com os pais, conversa com um tio que é próximo, conversa com os irmãos, mas quando ela sai de um contexto que ela se sente muito segura, ela não consegue interagir. Então a criança, por exemplo, não conversa com o professor na escola, não conversa com as auxiliares, não conversa com os coleguinhas de sala. Ela tem um mutismo seletivo por conta da ansiedade, por conta de uma preocupação excessiva com a opinião do outro, com como vai ser a situação, com o que vai acontecer se ela falar, qual vai ser a resposta daqueles indivíduos, né? Então ela tem um medo muito grande da resposta dos indivíduos, dos ambientes que ela vai interagir quando ela se manifestar. E essa preocupação e esse medo é tão grande que paralisa ela e faz ela não conseguir conversar, faz ela não ter segurança para interagir com outras pessoas que são de fora daquele círculo social dela, que ela se sente muito segura. O transtorno de ansiedade de separação também é muito comum em crianças, mas também acontece em adulto. E quando ele acontece em adulto é mais comum em idoso. Esse é um transtorno em que a pessoa tem um receio muito grande de ficar só. Ela não quer se separar de uma pessoa que ela identifica como um cuidador, como um protetor, como uma pessoa que a acalma e afasta as preocupações que ela tem, como uma pessoa que vai garantir que ela vai estar segura, que ela vai estar salva. Então quando a pessoa tem um transtorno de separação, toda vez que ela se afasta dessa pessoa, que ela sente que gera proteção para ela, ela fica ansiosa. Aí dispara os sintomas, dispara o nervosismo, dispara a respiração, já pode gerar taquicardia, pode gerar choro, pode gerar insegurança, pode gerar pensamentos repetitivos. Eu estou correndo perigo, eu estou correndo risco, cadê a pessoa? E isso gera ansiedade, é o transtorno de separação. Outra causa muito comum de ansiedade são fobias. Fobias específicas, são medos. A pessoa se sente muito ansiosa quando tem uma altura, a pessoa tem medo de altura, ela tem medo de algum animal, tem medo de cachorro, tem medo de gato. A pessoa às vezes tem medo de palhaço, ela tem que ir num circo, interagir. Então as pessoas, as fobias, os medos, eles podem ser gatilhos importantes para causar ansiedade. A pessoa tem um medo de falar em público muito grande, de se expor, né? E aí ela tem que falar em público daqui a uma semana. A pessoa já começa a gerar um ciclo de ansiedade, de preocupação, de medo, de insegurança, não consegue dormir direito, aí já não consegue pensar em outra coisa que não seja o evento, que ela vai ter que falar em público, né? Aí ela treina, mas não sente segurança, aí ela chora porque está insegura, aí não se alimenta direito, muda o padrão alimentar. Tudo isso por conta de uma fobia, por conta de um medo. Além dos 8 tipos de ansiedade já ditos aqui, existem outros tipos de ansiedade, como por exemplo a ansiedade causada por algum distúrbio hormonal. Pode acontecer da pessoa ter uma disfunção fisiológica e essa desregulação fisiológica gera ansiedade, por isso a importância da medicação para controlar a ansiedade, né? A ansiedade também pode ser fruto de um trauma, por exemplo, aquela ansiedade do estresse pós-traumático. A pessoa é vítima de um assalto e a partir do assalto ela começa a ter um medo muito grande de sair de casa, um medo de interagir com as pessoas, um medo de viver, porque ela teve um trauma que gerou essa ansiedade para ela. Então, além dessas 8 formas ditas aqui,
existem várias outras causas e formas de manifestação da ansiedade. Então, os sintomas da ansiedade é o que a pessoa que está sofrendo uma crise de ansiedade sente, é o que ela experimenta. E os sintomas são muito variados, eles são muito amplos, né? Esses sintomas eles são classificados em 5 categorias. E eles são importantes que você saiba, identifique um sintoma para que você veja a crise de ansiedade antes dela chegar. Muitas vezes, antes de você ter uma crise de ansiedade forte, ou um ataque do pânico, ou uma ansiedade paralisante, que dificulta muito o convívio social, você está sentindo os sintomas de forma leve durante dias, durante semanas, e você não faz nada para mudar. Se você já está sentindo esses sintomas, você age de forma preventiva e evita que uma crise de ansiedade chegue. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e a gente monitorar os sintomas da ansiedade, né? E o primeiro sintoma que a ansiedade causa são sintomas físicos, né? Então, quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela sente taquicardia, a respiração acelera, o coração, a pessoa pode tremer, pode ter cãibra, ela pode hiperventilar e desmaiar. Quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, sente aquele formigamento na barriga, pode ter dor de barriga, é muito comum ter enxaqueca, dores de cabeça. Então, existe uma série de sintomas físicos que a ansiedade provoca e que é um alerta pra gente. Além dos sintomas físicos, a ansiedade também provoca sintomas comportamentais. E a pessoa que está ansiosa, ela pode ficar mais irritável, ela pode ficar ou mais passiva, ela fica muito preocupada. A pessoa com ansiedade, ela enxerga perigo em tudo, ela começa a desenvolver medos irracionais ou medos desproporcionais em relação ao perigo que ela está enfrentando. Também são sinais da ansiedade a dificuldade para lidar com incerteza ou perfeccionismo. A pessoa fica muito preocupada de ser repreendida, de não agradar aos outros, ela se torna muito perfeccionista, né? Ou ela cria um padrão para ela mesma e ela começa a ficar ansiosa, porque eu quero tudo perfeito, nada pode dar errado. Então são sintomas comportamentais que nos alertam para um quadro de ansiedade. Outro sintoma da ansiedade são sintomas relacionados ao sono. Então a ansiedade tanto afeta a pessoa, fazendo com que ela durma muito pouco, quanto pode afetar, faz com que a pessoa durma demais, ela fica lá meio letárgica, ela fica inativa, ela está tão preocupada que ela prefere passar 15, 16, 18 horas dormindo para não pensar nos problemas, para não se preocupar tanto. Ou o contrário, a pessoa está com a mente tão agitada que ela não consegue dormir. Ela deita e fica pensando no problema, e o problema não sai da cabeça, e aqueles medos ficam remoendo. O dia amanhece e a pessoa não conseguiu pregar o olho. Um quarto sintoma da ansiedade são sintomas de cognição. Então a pessoa começa a ter esquecimento, ela tem problema de memória, a pessoa tem pensamento acelerado, pensamentos invasivos, ela está fazendo outra coisa e vem um pensamento preocupado, vem a preocupação. Ela está dirigindo, vem a preocupação. Ela começa a malhar, vem a preocupação. Ela está conversando com um colega de trabalho, vem a preocupação. Ela tem pensamentos invasivos que não conseguem sair da cabeça dessa pessoa. Um outro sintoma da ansiedade é a falta de concentração, justamente porque os pensamentos ficam invadindo a cabeça da pessoa. A preocupação é tão intensa e tão insistente que a pessoa não consegue se desconectar dela, ela não consegue concentrar em mais nada, porque o tempo inteiro ela está concentrando no que ela precisa fazer, mas tem um pensamento atrapalhando essa concentração. O quinto sintoma da ansiedade são os sintomas de humor. Então é muito comum a pessoa que está ansiosa ela ficar triste, ela acumular um quadro de ansiedade com um quadro de depressão, com um quadro de tristeza mais intenso. A pessoa ansiosa também perde o interesse nas coisas que ela gostava, ela tende a querer ficar mais sozinha, para ficar remoendo as preocupações, ela não consegue dividir essa preocupação com a atenção dos outros, então ela meio que se isola. Eu quero me isolar para poder pensar, para poder tentar contornar essa preocupação, né? A interação com os outros rouba a atenção dela dessa preocupação. Ela pode tentar se isolar. Então veja, a ansiedade ela tem um número enorme de sintomas e é muito importante que você monitore, faça um automonitoramento, um autoconhecimento para você identificar quais desses sintomas você está sentindo, porque muitas vezes uma crise de ansiedade ou até uma ansiedade que não seja tão forte, mas uma ansiedade que atrapalha e que perdura, ela vem sendo anunciada há dias, há semanas, há meses que você vai ter a crise. Só que você não enxerga e não faz nada para prevenir que a crise venha. Você só age quando a crise se instala e quando a ansiedade se torna algo extremamente doloroso e penoso para você, né? Agir de forma preventiva é muito importante para poder conter as crises de ansiedade. A ansiedade ela tem muitas causas, né? E a medicina, a ciência como um todo não consegue identificar e falar essa é a causa específica da ansiedade, porque na verdade ela é multifatorial. Então é um conjunto de causas que interagem, são dezenas, milhares de variáveis que interagem entre si e produzem um quadro de ansiedade. Agora, o que a ciência tem de forma relativamente clara é que existem 4 grandes causas
da ansiedade, ou seja, existem 4 grandes fatores que auxiliam a pessoa a ter mais crises de ansiedade ou não. E é importante você saber as causas para que você possa agir nelas e evitar que tenha as crises, né? E dentre as 4 causas da ansiedade, existem causas que estão completamente fora do seu poder de ação e causas que estão dentro do seu poder de ação. Agora veja, porque a causa está dentro do seu poder de ação não significa que seja fácil mudar, mas significa que é possível mudar. Pode não ser fácil, mas é possível, o que já é um grande avanço. E a primeira causa da ansiedade são fatores genéticos. O que a ciência diz é, pessoas que têm histórico familiar de ansiedade tendem a ter ansiedade ou a desenvolver o quadro. Tem uma propensão, uma facilidade para desenvolver o quadro de ansiedade. É certeza que você vai desenvolver o quadro? Não. Não tem como mudar? É inevitável? Não, porque existem outros fatores. É simplesmente uma propensão. E essa é uma causa que você não consegue mudar. É a sua origem genética, né? Pelo menos até hoje a ciência não consegue alterar, né, para mudar. Quem sabe daqui a 100, 200 anos seja possível. A segunda causa são causas médicas. Existe uma série de quadros clínicos que favorecem a ansiedade. Então já é comprovado que a pessoa tem arritmia, favorece a ansiedade. Se a pessoa tem problemas respiratórios, pulmonares, favorece a ansiedade. Se a pessoa tem problemas hormonais, dependendo do tipo de problema hormonal, favorece o desenvolvimento de ansiedade. E é por isso que é tão importante manter o tratamento médico, tomando a medicação prescrita pelo seu médico. A medicação prescrita pelo médico tem uma função fundamental de regular a fisiologia do seu corpo e reduzir os quadros, né? Se a pessoa tem um quadro de ansiedade fruto de uma doença, ela pode meditar, ela pode ir para a Índia, ela pode ler budismo, estoicismo, filosofia, ela pode fazer um milhão de coisas, mas não vai conseguir mudar a fisiologia, ou é muito difícil mudar a fisiologia. Então, a medicação e a mudança comportamental, a terapia com psicólogo ou uma forma de terapia alternativa não são conflitantes, ao contrário, eles são cumulativos, eles se auxiliam no controle e no gerenciamento do quadro da ansiedade. Até porque boa parte das causas da ansiedade são causas fisiológicas, né? E o uso da medicação tem um potencial muito grande de contornar, ou pelo menos de mitigar, minorar esse quadro de ansiedade. Agora veja, o quadro, as causas genéticas, nós não temos poder de ação praticamente nenhum. As causas médicas da ansiedade, doenças, né, a gente tem o poder de tomar medicação, de consultar um bom médico, de seguir o protocolo médico específico, né? Mas a gente também tem um poder de ingerência muito pequeno, né, em relação à doença. Você não escolhe nascer com arritmia, né? Muitas vezes não tem tratamento. Ou você não escolhe nascer com uma deficiência, com um distúrbio hormonal, que também muitas vezes não tem tratamento, né? Então está muito fora do seu poder de ação. O terceiro fator que causa ansiedade são fatores ambientais. Pense em fatores ambientais como qualquer fator externo que gere ansiedade. O fator ambiental externo mais comum são os traumas. Então a pessoa desenvolve ansiedade porque ela está andando na rua e é vítima de um assalto. E ela começa a ter ansiedade, começa a ter agorafobia, começa a ter síndrome do pânico, ela não pode sair na rua. Por quê? Porque foi vítima de um assalto, foi vítima de um trauma, né? Ou a criança apanhava muito dos pais quando criança, não podia falar, não podia responder, não podia fazer nada. E ela desenvolve uma síndrome de ansiedade muito forte com interação social. Ela não consegue conversar com as pessoas, ela não consegue se impor, ela não sabe dizer não, ela não consegue se expressar, ela não consegue ser autêntica, ela não consegue viver porque ela foi muito reprimida e aquilo gerou um trauma muito forte para ela. Então, os fatores externos também, a gente não tem total controle sobre eles, né? Você não controla se vai ser assaltado. Você fala assim, não, hoje é um bom dia para ser assaltado. Eu acho que hoje eu quero ser assaltado. Você pode até se prevenir, né? Tentar se prevenir dos fatores externos, mas ele também não está dentro do seu poder de ação, do seu poder de controle. E eu tenho o quarto grupo de causas da ansiedade, e esse grupo é um grupo muito relevante, porque são os fatores comportamentais, ou seja, é a forma como você age, é a forma como você enxerga a realidade, a forma como você se comporta na sua vida pode favorecer a criação de quadros de ansiedade ou não, pode fazer evitar e prevenir quadros de ansiedade. Os fatores comportamentais é a forma como você enxerga a realidade, como você lida com as situações da sua vida. E esses fatores, você tem o potencial de transformar e de mudar. Você tem a capacidade de mudar a forma
como você reage à realidade, como você reage, como você interpreta os eventos que acontecem na sua vida. Isso aqui é um exemplo muito simples. Imagina duas pessoas que estão indo para o trabalho, cada uma no seu carro, e fura o pneu das duas. Uma pessoa encara o atraso do trabalho de furar o pneu como o fim do mundo. E ela conta para ela tem um diálogo mental assim: nossa, minha vida é um inferno, eu não consigo fazer nada, eu quero ir pro trabalho, é só para dirigir 8 km de distância, meu pneu fura, eu não consigo fazer nada certo, a vida me odeia, minha vida é uma bosta, eu não queria estar aqui, que dificuldade, né? Por conta do pneu. Imagina a segunda pessoa que trava um segundo diálogo mental, e ela fala o seguinte: não, furou o pneu, tudo bem, faz parte da vida, né? Todo mundo que dirige com carro fura o pneu, eventualmente. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho algo importante no trabalho agora? Eu vou deixar o carro aqui, vou pegar um Uber e vou pro trabalho. Depois eu resolvo isso. Não, não tenho nada importante, vou avisar meu chefe que eu vou atrasar e eu vou chamar alguém aqui para me ajudar a trocar o pneu e depois eu vou trabalhar. Quem tu acha que tem a chance de desenvolver um quadro de ansiedade muito maior, mais frequente? A pessoa que encarou o fato com naturalidade, aceitou o evento da vida e buscou construir uma solução para aquela situação, uma pessoa que ficou reclamando e lutando contra a vida, não aceitando os eventos e reclamando, né? Obviamente a pessoa que não sabe aceitar os eventos da vida com tranquilidade, com naturalidade, sofre muito mais. Então, os fatores comportamentais, ou seja, o nosso mindset, as nossas ideias mentais, aquelas ideias que a gente estrutura e acredita como verdade, que muitas vezes não são, né? O nosso diálogo mental interno, a forma como a gente reage às situações na vida, tem um potencial enorme de aumentar ou reduzir a nossa ansiedade. Por isso, se você pudesse atacar alguma causa da ansiedade, né, você ataca as causas médicas, porque é absolutamente inevitável você usar a medicação. É o caminho mais efetivo para você consultar um psiquiatra, consultar o teu psicólogo, especialmente o psiquiatra, para poder atacar as causas médicas, e você começa a mudar o seu padrão de comportamento para alterar as causas comportamentais. Porque o seu padrão de comportamento você tem o potencial de mudar. E mudando o padrão de comportamento, você muda a forma como você experimenta a realidade. E aí você consegue mudar a frequência com que você tem as crises de ansiedade e a intensidade com a qual você tem as crises de ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou o André Paixão, eu sou o criador do canal Viver em Paz, e meu objetivo aqui é te ensinar a viver cada vez mais liberto de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a depressão, a raiva, o medo, a insegurança. E antes de você aprender de uma vez por todas o que vai te ajudar a gerenciar a sua ansiedade e a começar a se livrar desse transtorno, se o que eu te falei até aqui fez sentido para você, agregou valor na sua vida, tá te ajudando a encarar a ansiedade de uma outra forma, faz o seguinte: clica no botão curtir aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que você consegue me ajudar a espalhar essa mensagem e ajudar um número cada vez maior de pessoas. O ciclo da ansiedade é um ciclo que se repete, ele é um ciclo que faz muito mal para a pessoa que sente ansiedade, porque a cada vez que o ciclo se repete, ela se sente mais impotente e mais incapaz de viver a vida que ela gostaria, né? E o ciclo ele tem três etapas que se reforçam. Na primeira etapa do ciclo da ansiedade, a pessoa busca fugir da situação ansiogênica, a situação que causa ansiedade nela. Então, por exemplo, a pessoa tem que falar e fazer uma apresentação em público no trabalho, e ela morre de medo de falar em público. Aí a pessoa começa a buscar um outro palestrante para substituir ela. Se ela não consegue, ela pega um atestado médico para faltar o dia no trabalho, fala que não pode, mas ela faz de toda forma, usa tudo que ela pode para poder escapar da situação que gera ansiedade para ela, né? E aí ela consegue escapar da situação muitas vezes. E quando ela escapa, a gente vai para a segunda fase do ciclo, que ela gera uma sensação de alívio, né? Ela, ufa, agora eu não vou precisar mais falar em público, eu estou segura, eu estou tranquila. Só que depois da segunda fase do ciclo, vem uma terceira fase, que é a fase que ela se sente impotente e incapaz. Ela fala, nossa, eu sou incapaz de falar em público, eu não consigo quebrar esse meu medo, essa minha preocupação é muito forte, é muito constante. E aí, na próxima vez que ela tiver que falar em público de novo, o que vai acontecer? Ela vai sentir a necessidade de fugir da situação que está causando ansiedade. Aí, se ela consegue fugir, ela sente um alívio momentâneo, depois volta a sentir a sensação de culpa, de impotência, de incapacidade. E quando esse ciclo se repete ao longo do tempo, isso reforça a crença na pessoa de que ela é incapaz, de que ela não consegue. E reforça o sentimento de ansiedade em relação àquela situação ansiogênica específica.
Então o ciclo da ansiedade, ele é um ciclo que à medida que ele vai se repetindo, ele vai consolidando um comportamento e uma crença na cabeça da pessoa de que ela é incapaz, de que ela é impotente, de que não tem como lutar contra aquela situação que causa ansiedade, que não há o que fazer, quando isso não é verdade. Isso não é verdade, e quando ela começa a agir na direção da superação desses medos e dessa situação que gera ansiedade, ela começa a ver que não é tão difícil, né? A gente imagina ser muito mais difícil do que é, na verdade, né? O começo pode até ser um pouco traumático, mas à medida que você vai indo, você vai se adaptando e rapidamente se acostuma. Então, o que você precisa fazer para sair desse ciclo ansiogênico? Esse ciclo da ansiedade, você precisa enfrentar a situação, você precisa se dessensibilizar. Mas para se dessensibilizar da situação ansiogênica, você precisa vivenciar várias e várias vezes a situação ansiogênica, agora em um ambiente controlado. Então, você tem um trauma de água muito forte, pensa que vai precisar viajar de barco e você tem um pânico de água. Você não vai superar o seu medo de água pulando de cabeça em mar aberto. Não, você começa numa piscina rasa, depois fazendo aula de natação, depois você começa a nadar em rio, depois você começa a nadar no mar, mas o mar ainda da Bahia, depois você nada em mar aberto, e você vai se dessensibilizando gradativamente da situação, mas vai se expondo à situação ansiogênica, né? Mas de forma gradativa, até você ir se habituando com ela e superando a situação. Agora, se você não fizer isso, aquela situação, esse trauma, essa barreira, ela vai ser uma barreira para a sua vida inteira, né? Você vai passar a sua vida inteira refém dessas situações que causam ansiedade em você e refém desse sentimento de impotência e de incapacidade, o que é muito ruim, Eu não vou mentir para você, fazer a gestão da sua ansiedade não é algo fácil. É simples, mas não é fácil. Agora, é possível, especialmente se você dedicar um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo, não precisa ser muito tempo, mas dedicar para desenvolver as ferramentas em você para gerenciar a sua ansiedade. Porque você começa a ver sinais da ansiedade a quilômetros de distância e já começa a agir para contornar essas crises de ansiedade e evitar que elas se instalem na sua vida, né? Outro ponto que precisa ficar claro é que o acompanhamento médico com o seu psiquiatra, o acompanhamento com o psicólogo, é super importante, né? E uma coisa não exclui a outra. Você fazer mudanças comportamentais para gerenciar e controlar a sua ansiedade não exclui o uso da medicação. Até porque a ansiedade ela é multifatorial. Então existem causas médicas, causas fisiológicas e causas comportamentais. Causas relacionadas à forma como nós enxergamos a realidade, como nós interpretamos os eventos que acontecem na nossa vida e como nós construímos o nosso diálogo mental e o nosso entendimento sobre o mundo em si. Então, o acompanhamento médico, o acompanhamento psicológico, ele deve ser somado a mudanças comportamentais. É o conjunto das ações que te permite fazer um gerenciamento efetivo da ansiedade. Então, assim, se você consegue controlar a sua ansiedade, gerenciar a sua ansiedade e reduzir as crises sem medicação, ótimo, parabéns para você. Se você precisa da medicação para gerenciar suas crises de ansiedade, ótimo, não tem problema nenhum. Ela faz parte do arsenal disponível para você gerenciar e administrar esse sentimento que é tão natural para todo ser humano, né? E que muitas vezes, quando ele se torna excessivo, causa transtornos, sintomas e problemas que realmente geram um sofrimento enorme na nossa vida. O que a gente precisa fazer é gerenciar esse sentimento para que ele fique dentro de um limite razoável, de um limite aceitável, ele cumpra o seu papel de proteção, mas ele não atrapalhe a nossa vida, não gere sintomas que nos inviabilizam de viver uma vida com qualidade de vida e com saúde mental. É isso que a gente precisa ter em mente. Para gerenciar a sua ansiedade, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que existem ferramentas emergenciais, que são ferramentas que você vai utilizar quando você estiver tendo uma crise de ansiedade. Teve uma crise de pânico, a respiração está acelerada, o pensamento acelerado, você está nervoso, você está inseguro, está sentindo medo, está vindo um pânico. Você vai usar as ferramentas emergenciais para se acalmar, para se estabilizar, para respirar. E existem ferramentas para a gestão da ansiedade que são ferramentas para a sua vida, né? Essas ferramentas são ferramentas que vão te ajudar a gerenciar a ansiedade no longo prazo, a evitar que crises de ansiedade surjam e vão fazer você cultivar, ter o hábito de ter uma saúde mental e um autoconhecimento elevado, né? Então, existem ferramentas emergenciais e existem ferramentas para a vida, né? Aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar uma ferramenta emergencial e uma ferramenta para a vida.
Então você vai ter duas ferramentas, uma para sair da crise e outra para evitar que novas crises cheguem. Você consiga ver a crise chegando e você consiga agir para evitar que a crise se instaure. A ferramenta emergencial para você lidar com a ansiedade é você desacelerar. E quando eu falo desacelerar, é desacelerar a respiração, desacelerar os movimentos do corpo, desacelerar a fala, desacelerar a mente. O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. Você quer ver? Quando você está com medo, a primeira coisa que você nota é a respiração ofegante e você começa a suar. Isso, você está com medo, é a mente influenciando o corpo. E da mesma forma, quando você vai para uma festa e começa a dançar, você começa a ficar alegre, começa a ficar feliz. O movimento do corpo na dança, ouvindo a música, influencia a sua mente. O sentido é bidirecional. Corpo influencia a mente influencia o corpo. Quando você está tendo uma crise de ansiedade, seu pensamento está muito acelerado, está se preocupando demais, você está pensando em todos os problemas que podem acontecer naquela situação, o que você precisa fazer? Respirar devagar, se mover devagar, pensar devagar, para você se acalmar, para você reduzir a frequência de pensamento na sua mente, para você centralizar e começar a enxergar a situação de uma forma mais objetiva. Porque muitas vezes, no momento de crise, você não consegue nem pensar. A pessoa está tendo um ataque de pânico, porque está com medo, está num lugar que ela acha que é muito perigoso, que vai ser assaltada, ela não consegue nem conversar, nem raciocinar. Respirar já é difícil para a pessoa, entendeu? Então como é que você vai falar? Não, o que você está falando não faz sentido. Você vai querer argumentar racionalmente com ela, vai querer discutir, vai querer provar que o que ela está pensando é errado. Ela não vai nem entender. Você vai falar, ela não vai nem entender, porque ela está muito presa ao diálogo interno dela. Então, mudar a forma como ela está agindo com o corpo faz ela mudar a forma como a mente dela está processando as informações e desacelera a mente. Então, o primeiro passo é desacelera a respiração, desacelera a fala, desacelera a respiração, foca na respiração. Enche o pulmão, esvazia o pulmão, enche o pulmão, esvazia o pulmão. Conta 10 respirações. Cada vez que encher o pulmão, conta 1. Esvaziou, conta 2. Encheu, conta 1. Esvaziou, conta 2. Por 10 vezes. Enche o pulmão inteiro, esvazia o pulmão inteiro. Presta atenção no ar saindo pelas narinas, na temperatura do ar. Faz um ground, concentra, vem para a terra, sai da mente, vem para sensações físicas, devagar. A mente e o corpo buscam congruência. Então, se a mente está acelerada, o corpo vai querer ficar acelerado. Desacelera o corpo para induzir a mente a desacelerar. Quando a pessoa reduzir o fluxo da respiração, reduzir a velocidade dos movimentos, reduzir a velocidade da fala. A pessoa, quando ela tem um ataque de pânico, ela fala rápido demais, ela come as palavras. Ela, meu Deus do céu, vai acontecer. Respira, relaxa, centra. Quando a pessoa se acalma, respira e centra, ela consegue começar a raciocinar e você consegue tirar a pessoa da crise para, em um segundo momento, não vai ser agora, começar a aplicar ferramentas para a vida, para evitar que a crise se instaure. As ferramentas emergenciais são para retirar a pessoa de uma situação de crise, fazer ela voltar para o momento presente, para que ela se torne funcional novamente e consiga, a partir daí, buscar ajuda para poder evitar que novas crises se instaurem. Isso é uma ferramenta emergencial, chama desacelerar. A ferramenta para você lidar com a ansiedade para a sua vida, que eu vou te ensinar hoje, se chama visão objetiva da realidade. E essa ferramenta, ela é tanto aplicada no budismo, quanto no estoicismo, quanto na terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma ferramenta muito simples, muito fácil de ser aplicada e muito poderosa para fazer a gente começar a mudar as crenças que a gente tem e o nosso entendimento da realidade. Quando a gente fala em visão objetiva da realidade, o que a ferramenta está dizendo é o seguinte: questione, não acredite no que a sua mente te diz. Faça indagações. Eu gosto de, inclusive, fazer no papel. Eu pego uma folha, caneta e começo a questionar e começo a conversar com a minha mente, desmentir a minha mente. Boa parte do que a gente acredita, na verdade, não é a realidade, mas são rótulos e julgamentos que a gente faz a partir da realidade que a gente vê.
né? E a gente acredita nesses rótulos e age como se eles fossem verdade, quando eles na verdade não são, né? Eles são a construção da nossa cabeça, que muitas vezes, e eu ouso dizer que na maioria das vezes, não tem um respaldo na realidade. Você quer ver como a forma como a gente encara a realidade muda completamente os sentimentos que a gente percebe, né? E a forma como a gente rotula e julga a realidade tem um impacto direto no nível de ansiedade que a gente vive. Imagina uma pessoa que foi demitida do trabalho, né? Essa pessoa pode olhar para a demissão como o fim do mundo. Meu Deus do céu, eu tenho 3 filhos, eu não vou ter renda, minha vida acabou, os meninos vão passar fome, eu nunca vou conseguir um novo emprego. Ou ela pode olhar isso de uma forma objetiva. O que aconteceu? Eu fui demitido, perdi o meu emprego. Esse é um fato da vida. Milhares de pessoas diariamente são demitidas. O que elas fazem quando elas são demitidas? Elas procuram um novo emprego. Então essa é uma oportunidade de eu procurar um novo emprego. Eu vou procurar um emprego que me permita gerar uma renda, que me faça sustentar minha família, e em seguida eu vou procurar um que se encaixe com o que eu gosto de fazer, com o propósito da minha vida, com o que me faça feliz. Mas agora, a emergência, eu preciso procurar um novo emprego. Isso não é o fim do mundo. Milhares de pessoas sofrem demissão constantemente, isso faz parte da vida, e eu preciso construir uma solução para esse problema. É só isso. Isso é só uma demissão. Acontece. Já fui demitido outras vezes, pode ser que eu venha a ser demitido no futuro de novo, igual um monte de gente. E o que eu preciso fazer é buscar e construir uma solução para esse problema. Quem você acha que vai viver essa experiência de uma forma menos traumática? E quem você acha que tem mais chance de sair dessa situação mais rápido? A pessoa que acha que a demissão é o fim do mundo, vai entrar em depressão, vai sentar, vai chorar, vai falar que é um problema gigante, que a vida persegue, que a vida não tem mais sentido. Ou a pessoa que encara a demissão como algo natural, faz parte da vida, né? E agora que eu fui demitido, eu preciso construir uma solução para este problema, né? É simples assim. Esse é um obstáculo que eu preciso superar. Eu preciso construir uma solução para esse problema. Por isso, a ferramenta é criar o hábito de olhar a realidade de forma objetiva. É questionar os nossos rótulos e os nossos julgamentos acerca dos eventos, né? E a partir do nosso questionamento, tentar identificar o que é realidade, o que é fato e o que é imaginação na nossa cabeça. E não acreditar no que a gente está imaginando. Porque o que a gente está imaginando não é concreto. O que a gente está imaginando é uma invenção. É imaginação, é criação, é história que nós contamos para nós mesmos e a gente começa a acreditar. Só que o problema é que essas histórias, quando a gente começa a acreditar nelas, elas impactam diretamente nossa saúde mental e nossa emocional. Por isso que é tão importante olhar para a realidade de forma objetiva, desconstruir as mentiras que a nossa mente conta pra gente e a gente acredita, né? E essas mentiras são uma causa de grande parte da ansiedade que a gente vive. Então a pessoa, ela tem síndrome do pânico, ela não consegue estar no meio de muita gente. Então ela tem medo de ir no show, ela tem medo de ir no shopping, ela tem medo de ir na padaria, ela tem medo de ir no supermercado, e ela acredita que aquele é um lugar muito perigoso, e que ela vai morrer, e que ela não pode ir, que vai ser assaltada, que vai ser um problema. E ela se isola em casa. Se ela olhasse para a realidade de forma objetiva, quantas pessoas vão ao mercado todos os dias? Milhares, milhões de pessoas. Dessas, quantas são assaltadas, né? Quais são os mercados que são mais assaltados? Quais são os mercados mais seguros? Entende? Então, você começa a olhar e você fala, nossa, das pessoas que vão ao mercado, 0,0x% são assaltadas, quase ninguém. O mercado ele é muito seguro, não tem problema nenhum, todo mundo vai ao mercado, vai à padaria, né? Então, esse medo que ela está tendo é um medo irracional. Ela está rotulando a situação, julgando aquela situação como uma situação de extremo perigo, quando no mundo real, vendo de forma objetiva, não é. Não é. Então, olhar a realidade de forma objetiva é uma ferramenta fantástica para você evitar crises de ansiedade. Quando você começa a ver, fala, nossa, estou preocupado. Eu vou ter que fazer uma apresentação no trabalho para um monte de gente. O que você vai ter que fazer? Subir e falar no microfone para 1000 pessoas, 500 pessoas. Esse é o dado objetivo, é isso que vai acontecer. Não é o fim do mundo, não é nada demais. Todos os dias milhares de pessoas fazem isso. Você é plenamente capaz de fazer isso. Você pode começar a criar soluções para mitigar essa ansiedade. Então, eu vou falar, mas eu quero um PowerPoint para poder seguir e acompanhar. Eu posso fazer uma ficha, que se eu for travar, eu vou ler a ficha. No pior cenário, pelo menos, eu completo. E se eu travar tudo e não conseguir falar nada, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Eu vou morrer? Eu vou ser demitido? Muito provavelmente não. Vai acontecer que você não falou e vida que segue. Na próxima você se prepara melhor, né? Então, olhar
o mundo de forma objetiva, é uma ferramenta fantástica para reduzir a ansiedade que a gente vivencia. E se você quiser aprender cada vez mais a se livrar de estados emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a raiva, a depressão, faz o seguinte: se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque quem sabe não vai ser o meu próximo vídeo que vai te ajudar a viver mais em paz e a construir uma saúde mental que te faça bem. E se eu te disser que existe uma forma de você superar qualquer forma de sofrimento, pode ser a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, não interessa a origem do sofrimento. Se te interessou, faz o seguinte, clica nesse vídeo que vai aparecer na tela